Meus cumprimentos a todos os amigos do GPEC, diretoria, trabalhadores, colaboradores, pedindo a permissão dos mentores dessa casa e do Mestre Jesus para que possamos iniciar o nosso trabalho de doutrinária do dia. O tema que nós vamos tratar é um tema que eu considero de grande relevância, porque trata do poder transformador da prece. Até que ponto a prece é um instrumento de evolução do ser? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito apropriado ao tratar desse assunto de forma detalhada, trazendo esse instrumento e mostrando a relevância para o nosso progresso, para o progresso da humanidade de uma forma geral. A doutrina espírita, ela tem uma abordagem muito ampla, porque nos permite avançar nos conhecimentos, avançar na investigação sobre todos os aspectos da nossa vida. Allan Kardec e o Espírito de Verdade iniciaram esse trabalho fenomenal, mas tiveram também a colaboração de muitos outros espíritos que tiveram uma contribuição relevante, escritores, pessoas que ajudaram nesse processo de decodificação da doutrina espírita. E isso abre campo para diversas investigações. E como ela dá essa abertura suficiente, é interessante que nós tentemos entender também determinados aspectos físicos que contribuem para um melhor entendimento dos assuntos que são tratados pela doutrina espírita. E no caso em lide, o caso da prece como um instrumento de transformação, nós podemos então elaborar conceitos baseados em estruturas de conhecimento já existentes, não só na vertente como é devidamente explicado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, mas também pelos conceitos que nós podemos tomar emprestados de outras disciplinas. Há uma obra de Joseph Murphy, que ele mostra, cujo título é exatamente O Poder da Oração. Ele tenta mostrar o caminho para a saúde, para a harmonia, para a paz, para a prosperidade, por meio do estudo e aplicação das leis mentais. Nós sabemos que as leis mentais elas têm uma influência decisiva. Então, a crença que nós podemos ter vai fazer de cada indivíduo o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, nesse livro do Poder da Oração, ele ensina a forma que existe dentro de nós, na verdade, uma presença restauradora. E essa presença restauradora, ela tende a curar todos os tipos de doenças, porque nós temos a partícula divina. Então, o uso dessa presença restauradora, na verdade, requer o conhecimento, digamos, como ele diz, o conhecimento de Deus e da maneira como ele trabalha. Para conhecer a maneira como ele trabalha, é interessante que nós possamos conhecer algumas leis. Essas leis muitas delas são divulgadas pela doutrina espírita, mas, fora disso, há outros conceitos estudados há muito tempo que eu peço permissão aqui para conduzir. Então, eu queria me referir a textos existentes de há muito tempo, principalmente no Antigo Egito, e há uma publicação chamada Kybalion. Nessa publicação, que é atribuída a Thoth ou Hermes, o Trimegisto, no Antigo Egito, ele nos apresenta 7 princípios, que seriam princípios universais, e durante muito tempo foram tratados como princípios herméticos. Então, os principais princípios que ele nos mostra são, como eu disse, 7, e nessa configuração. Primeiro,
o princípio do mentalismo. Segundo, o princípio da correspondência. Terceiro, o princípio da vibração. Quarto, o princípio da polaridade. 5, o princípio do ritmo. 6, o princípio de causa e efeito. E 7, o princípio de gênero. No princípio do mentalismo, ele diz o seguinte, que o todo, ou seja, a energia criadora universal, essa representa uma mente, é uma grande mente. E como o Kardec, através dos espíritos decodificadores do Espiritismo, nos dizem, né, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e que equivale exatamente a isso, essa inteligência, a essa mente. Portanto, o universo todo ele é mental, tudo funciona através dos conceitos do mentalismo. No caso do princípio da correspondência, ele nos traduz como o que está em cima é o mesmo que está embaixo. Então sempre há uma correspondência entre as leis e os diversos planos do ser e da vida. Então tudo está correlacionado, existe uma correspondência entre todos esses conhecimentos. Então não existe em cima ou embaixo, porque o que está em cima ele se corresponde com o que está embaixo, o que embaixo corresponde com o que está em cima. Então não existe um padrão, mas existem leis que orientam nesse aspecto. No princípio da vibração, ele nos diz que nada está parado, tudo está em movimento, tudo vibra. Então o átomo está sempre em movimento. Mas por que muitas vezes nós não conseguimos ter a percepção dessa vibração? Não conseguimos exatamente porque a vibração ela está no nível de uma onda tão longa que para nós, no campo material, parece que é uma coisa sólida. Mas mesmo aquilo que se nos apresenta como uma coisa sólida, ela, na verdade, está o tempo todo em movimento. O princípio da polaridade diz que tudo é duplo, que tudo tem seu par, tem seus opostos. Então, isso nós podemos ver entre nós vamos enxergar como aquilo que é material para nós, a sua contrapartida, que seria a contramatéria, né? Nós vamos ver que é o que está em cima, é o que está embaixo. Então, esse processo de polaridade, ele mostra que há essa duplicidade, tudo tem o seu oposto. No princípio do ritmo, ele define como o fluxo e o refluxo, ou seja, tudo tem seu fluxo, tem seus ciclos de alto, de baixo. Toda a vida ela se apresenta com determinados ciclos. Por exemplo, as marés ela tem um ciclo de crescimento, ciclo de decrescimento. Então isso mostra a flexibilidade, né? Tudo sobe, tudo desce. Essa é a flexibilidade que representa o princípio do ritmo tratado aí por Hermes. O princípio de causa e efeito, que nós sabemos e estudamos muito bem na doutrina espírita, que não existe efeito sem causa. Então, toda causa vai produzir o seu efeito, vai ter a sua consequência. Nós vivemos em um mundo de consequências. O princípio do gênero, ele se manifesta em todos os planos, ou seja, no plano material, no plano não material, todos eles têm o seu princípio de gênero. Não importa se é no mundo encarnado ou no mundo desencarnado. Então são 7 princípios assim, que têm uma profundidade muito grande. Naturalmente que aqui nós não vamos discorrer de uma forma aprofundada, porque o nosso tema de trabalho é outro, mas que serve como um estímulo para quem quiser se aprofundar nesse tema, porque daí nós vamos extrair muitas informações que, somadas às informações que nós temos na doutrina espírita, vai nos trazer muito mais clareza. Então, tomando emprestado também da física, da disciplina da física clássica, nós vamos aqui falar
sobre conceitos que eu considero, ao meu ver, muito importante para o entendimento do poder da prece. Nós falamos muito em aumentar a vibração, nós falamos que nós precisamos, para evoluir, buscar uma nova forma de frequência. Mas o que é isso? O que são vibrações? O que são frequências? Esse conceito eu gostaria de introduzir também para facilitar esse nosso estudo de hoje. Então vamos falar primeiro na vibração, no conceito de vibração. Para melhor traduzir o conceito de vibração, nós vamos imaginar a figura do pêndulo. Então, o pêndulo ele vai se movimentar de um lado para o outro. Pense que nós temos aqui uma corda amarrada com esse pêndulo, e esse pêndulo vai fazer esse movimento. Isso é que é chamado pela física de vibração. Esse movimento ele pode ser lento, ele pode ser mais rápido, né? Então depende muito, né? E aí é que nós vamos ter esse período, ele vai fazer esse movimento em um determinado período. Esse período é um período que serve como uma unidade de medida para, associado à frequência, que nós vamos ver mais à frente, nós estabelecermos exatamente o que é uma vibração, por que nós devemos fazer a vibração, de que forma nós devemos fazer essa vibração. Então, qualquer movimento que se repete de forma irregular ou irregular dentro de um intervalo de tempo é chamado de vibração. Vamos falar sobre frequência. A frequência, o que nós podemos denominar como frequência, é o número de oscilações executadas durante um período. E esse período que nós utilizamos é o período de 1 segundo. Então, quantos movimentos serão executados em 1 segundo? Essa é a unidade de medida que ela equivale a um ciclo. Então, digamos que nós tenhamos 10 oscilações por segundo. Nós vamos ter aí uma frequência baixa. Mas se nós tivermos 10.000 oscilações por segundo, nós podemos considerar isso uma alta frequência. Ora, e qual é essa diferença? Por que essa frequência baixa ou alta pode contribuir nos nossos processos de aprendizagem e no nosso processo evolutivo e a forma de comunicação com os seres que estão no nível mais elevado do que nós? É porque esses seres, eles conseguem perceber as altas frequências. Então, do ponto de vista da física, a frequência ela tem um movimento, esse em 1 segundo, que podemos chamar de uma curva. Ela pode fazer essa curva nesse sentido, né? Então, essa curva é chamada de um ciclo, um intervalo entre o máximo e o ponto máximo da frequência anterior. Nós chamamos isso de um intervalo, um ciclo dessa frequência, né? E utilizamos a unidade de medida de 1 segundo. Portanto, um ciclo equivale a 1 Hz. Isso porque foi patenteado por Heinrich Hertz, um físico alemão, que mapeou e conseguiu medir essas frequências. Então, nós utilizamos muito isso no nosso dia a dia. As emissoras de rádio, as emissoras de televisão, elas emitem frequências em kHz. 1 kHz corresponde a 1000 Hz, né? Então, esse é o nosso instrumento de medida. Mais à frente, nós vamos juntar isso para entender melhor esse processo da prece, porque muitas vezes a nossa prece ela não é atendida. Então, quando nós utilizamos o nosso pensamento, nós produzimos uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, que é produzida pela mente, ela se estabelece no sistema neuronal.
A informação ela é passada de um neurônio para outro através de pulsos elétricos. E entre um neurônio e outro existe o que nós chamamos, né, de um processo eletroquímico, que é através desse processo eletroquímico com os neurotransmissores que se dá a sinapse, ou seja, a transferência de informação de um neurônio para o outro neurônio e assim continuamente. Ora, os nossos pensamentos, eles formam essa corrente e essa corrente ela é produzida dessa rede neuronal que está situada no nosso cérebro. Então podemos considerar que o nosso cérebro ele emite e recebe todas essas correntes. Portanto, se o cérebro recebe essas correntes, recebe esses impulsos, ele emite vibrações e ele emite frequências que podem ser altas ou baixas, conforme o teor de pensamento mais constante. Então, se nós temos pensamentos que estão mais ligados a situações muito mais fúteis, nós estamos ligados a uma frequência muito baixa. Olha aí a importância do conceito de frequência. Entretanto, se nós estamos vibrando em uma faixa de fraternidade, em uma faixa de amor, nós estamos vibrando em frequência alta. Portanto, quanto mais elevados forem os pensamentos em amor, mais será elevada essa frequência. Por isso é que o Evangelho sempre prima e as próprias lições do Divino Mestre vão exatamente nesse sentido, no sentido de que nós devemos cada vez mais nos empenhar para aprender a ser solidários, a ser fraternos, porque isso aí é uma cadeia que vai nos levar a uma frequência mais elevada. E é essa frequência mais elevada que ela é sentida pelos nossos irmãos espirituais mais elevados, pelos mentores, por todos esses irmãos, eles conseguem perceber pela frequência. Então, por isso é necessário esse entendimento. Um terceiro conceito que é importante é o conceito de ondas. Porque a onda ela está presente em todo o universo. E isso está demonstrado pelos estudos da física subatômica de que tudo é onda. Então, há elementos que são partículas e onda ao mesmo tempo. Mas o eletromagnetismo ele mostra que tudo se manifesta através de ondas. As comunicações entre uma pessoa e outra é através de uma onda, que é emitida e recepcionada. As ondas que são emitidas por emissoras de rádios, por emissoras de televisão, isso é transmitido e recepcionado através de uma decodificação dessas ondas. E isso está totalmente provado através dos estudos da física subatômica. Então, como nada é imóvel, também essa oscilação ela vai caminhar de um lado para o outro, porque quando você cria aqui um som, por exemplo, ele vai ter uma vibração em uma determinada frequência e que vai caminhar por um período, por um espaço. A isso nós chamamos de onda, que é a vibração gerada baseada em uma determinada frequência num período de espaço. E aí nós podemos entender que as ondas elas são classificadas em ondas longas, ondas médias, ondas curtas e ondas ultracurtas. As ondas longas são essas ondas que ela tem uma oscilação muito baixa, ela é quase uma linha. Essa é a vibração mais baixa. Por isso, no mundo material, nós não conseguimos enxergar. E os nossos pensamentos também, eles, quando estão muito atrelados a esses pensamentos fúteis do dia a dia, nós estamos produzindo ondas longas. Se são ondas longas, então nós não vamos conseguir atingir a espíritos que estão num processo mais elevado. Para que nós possamos atingir
essa frequência de onda, nós temos que emitir frequências mais elevadas com um comprimento de onda mais reduzido possível. Portanto, as ondas curtas são as ondas que são mais apropriadas para essa comunicação aconteça. E como é que acontece essa produção de ondas curtas? É como eu falei há pouco, a onda curta ela é formada a partir da forma como nós nos manifestamos através da presença da fraternidade, da solidariedade no caminho do amor. Então, o mais alta vibração que existe é a vibração do amor. Então, quem consegue chegar nessa vibração, consegue, então, criar uma sintonia muito importante com os espíritos mais elevados. Por isso, em todas as lições, durante o Evangelho, durante a doutrina espírita, nos encaminham nesse sentido. Essa é a proposta, esse é o incentivo que nós recebemos. Porque as ondas longas, essas ondas elas estão atreladas a esses sentimentos mais terrenos, mais baixos. Então elas circulam apenas aqui, na superfície da Terra. Quem é que nós vamos sintonizar? Nós vamos sintonizar os sofredores e os involuídos, né? Ou as próprias criaturas terrestres que estão junto conosco. Portanto, qualquer pensamento de tristeza, de ressentimento, de crítica, isso daí baixa muito as nossas vibrações. Não deixam, então, que nossas preces cheguem ao alvo desejado. Porque o que é que acontece? Nós passamos o dia inteiro pensando em puxar a orelha de alguém. Quando chega a noite, aí nós tiramos ali 3 minutos para fazer uma prece. Ora, você passou o dia todo vibrando em uma onda muito longa, em uma frequência muito baixa. E o que prevalece é exatamente eu diria que a onda predominante no decorrer do dia de cada um. Mas, pela forma como nós vivemos aqui de forma terrestre, nós estamos muito vinculados a isso. E muitas vezes distraídos e que nos levam a essa situação de trabalhar com ondas longas. Daí a nossa dificuldade de atingir o alvo, ou seja, elevar esses nossos pensamentos, elevar essa nossa vibração a uma frequência de tal sorte que nós possamos utilizar a onda curta, que é a onda que vai ser entendida, percebida pela espiritualidade maior. Então, a prece não pode, mesmo do ponto de vista científico ou matemático, atingir os planos que desejamos porque estamos, de certa forma, dessintonizados. Na verdade, não se trata de exigência ou alguma maldade dos espíritos superiores, nada disso. Porém, essas preces é que não chegam até eles, né? Não chegam porque nós estamos vibrando em uma onda muito longa. Por exemplo, no caso de uma emissora de rádio, se você sintoniza a onda curta, não pode captar os sinais das ondas mais longas. Então, cada um na sua frequência. E nós estamos aqui, em termos de frequência, nós podemos acessar qualquer frequência a qualquer instante. Basta que nós utilizemos o nosso pensamento dessa forma. Daí, essa proposta de trazer esses conceitos da física para que nós possamos entender porque muitas vezes a prece não é atendida. Porque nós não estamos vibrando na frequência ideal para atendimento. E como nós já vimos, a mais alta frequência é a frequência do amor, é a frequência da criação. Jesus já nos disse isso há muito tempo, né? Nós vivemos muito de acordo com o nosso ego. Nós vivemos muito de acordo com aquilo que para nós é consciente, embora tenhamos uma inconsciência que nos apresenta quais são os melhores caminhos. Lembra que as leis de Deus, quando Kardec pergunta, né, me parece que é na questão 623, quando ele pergunta assim,
onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Como nós utilizamos mais a nossa consciência associada ao ego, essa consciência a que ele se refere está na nossa inconsciência ou no nosso subconsciente. Está lá, nós sabemos disso, só não o utilizamos de uma forma normal. Então, se nós temos assim um consciente que ele está contaminado, ele precisa ser realmente purificado, né? Porque com o paradigma material que nós vivemos, há um processo de contaminação do nosso consciente. E esse consciente, ele muitas vezes nos tira do processo de harmonia, nos tira do processo de saúde, nos tira do processo de equilíbrio, nos tira do processo de paz. Então, é necessário essa revisão nesses sentimentos do conhecimento e do consciente, quero dizer, para que tenhamos assim as condições necessárias para buscar a harmonia, para buscar o equilíbrio, para buscar a paz, para buscar a saúde. Porque nós temos condições de superar, já que essa centelha divina, ela está associada a cada um de nós, já que nós fazemos parte dessa centelha. Portanto, o papel importante da prece, nesse caso, é elevar a nossa percepção espiritual, né? Isso vai mudar o nosso foco de sintonia e de outras inteligências. Portanto, a finalidade de uma prece, a finalidade da meditação é exatamente nos proporcionar essa percepção espiritual que pode fazer nos elevar a um novo estágio de consciência. Portanto, essa transformação, esse poder transformador da prece, ele vai decorrer do aprimoramento contínuo, quer dizer, no trabalho de reconstrução do ser, tanto no seu aspecto moral, emocional e mental. Só assim vai poder atingir novos estágios de consciência. Agora, alguns estudiosos, cientistas, eles, porque a prece ela é muito utilizada praticamente por todas as pessoas, cada um na sua forma de utilizar a sua prece, mas é um objeto também de estudo do ponto de vista da ciência médica. E há muitos estudos nesse aspecto. E esses estudos visaram principalmente associados às imagens trazidas pela neurociência. Eles conseguiram, então, mapear o comportamento do cérebro no momento da oração ou de uma meditação. O que é que acontece com o nosso cérebro nesse ponto? Nós temos 3 sistemas importantes. Nós temos o sistema límbico, que ele é responsável por toda a nossa parte emocional. Nós temos o sistema do neocórtex frontal, né? Que ele está associado a toda a parte de executiva, a parte racional, a parte de julgamentos. E nós temos a parte aqui na parte de trás, que é a occipital. Ela nos dá a noção em relação ao ambiente e às atividades daquilo que está acontecendo na nossa volta. E o que é que eles conseguiram mapear nesse trabalho? Eles conseguiram entender o seguinte, de que num processo em que a pessoa está em prece ou em meditação, há uma redução da produção de cortisol, que ela ocorre durante todo o nosso dia, há uma redução do cortisol. Essa área occipital, essa área ela também tem sua atividade reduzida, mas aumenta a área do sistema límbico, das emoções. E quando aumenta essa área das emoções, também inibindo essa questão do julgamento, aquele que está praticando aquela prece, que está dentro de uma vibração mais elevada, ou
uma meditação também dessa forma, o que que ocorre? Você vai se tornar muito mais emotivo e vai conseguir fazer uma maior conexão com o mundo invisível do que com o mundo visível. Então, quem pratica a meditação, ou até mesmo nos estados de prece, aqui que eu acredito que todos praticam, vão poder perceber exatamente isso, que nós nos desligamos do da área material, do nosso corpo, da nossa noção do que está acontecendo em volta. E é claro que isso exige muita prática. Uma meditação, você não vai conseguir isso de um dia para o outro. Mas à medida que nós estamos praticando, nós vamos conseguindo cada vez galgar um maior desenvolvimento nessa conexão. Porque o cortisol, que é um hormônio que é produzido pelo corpo durante o dia e que tecnicamente deveria, à noite, ele deveria baixar, porque o ciclo do cortisol é o seguinte: ele começa por volta ali das 6 horas da manhã, o corpo começa a produzir o cortisol para manter a pessoa em estado de vigília. E à noite começa a baixar esse nível de cortisol no momento em que começa a produção de outro hormônio muito importante, que é a melatonina. Mas a vida de estresse que nós vivemos, ela muitas vezes prolonga essa produção do cortisol, produzindo mais cortisol ao longo do dia e num período noturno também. Hoje nós estamos vinculados às mídias sociais, vinculados ao mundo virtual e muitas vezes levamos muito tempo para nos desconectar e ir dormir e ter o descanso. Então, nesse período de descanso é que você vai ter a melatonina produzindo. Mas isso já deveria estar ocorrendo desde ali, das 6, 7 horas da noite, que é o início da produção da melatonina. Mas com essa vida moderna que nós temos, poucos conseguem ter esse estado de paz, de tranquilidade. E esse estado de estresse nos deixa com processos de ansiedade muito grande, nos deixa em situações apropriadas para uma eventual depressão, para um cansaço maior do corpo físico e, naturalmente, que a mente e o corpo emocional também vão sofrer por conta dessa produção muito grande de cortisol, né? Porque, além disso, ele ainda apresenta alguns outros sintomas que nós podemos ver, como inchaço no corpo, sensação de que o corpo está pesado e, inclusive, reduzindo muito a nossa imunidade. E olha o momento que nós estamos vivendo aí, desse último ano, onde é necessário se melhorar o nosso índice de imunidade. Portanto, o estresse, ele leva exatamente à redução dessa imunidade que tanto nós precisamos para manter a saúde do corpo físico. Portanto, uma meditação, uma prece, ela estabelece essa modificação química, né? Ou eletroquímica através dos neurotransmissores e melhora a produção de serotonina, melhora a produção de dopamina, melhora a produção de ocitocina, fortalece a imunidade. E há estudos ainda que mostram que pacientes que estavam em UTI, que quando receberam prece, foi registrado assim melhora no seu estado de enfermidade, melhorando um pouco a sua imunidade. Há um trabalho, principalmente aí no GPEC, no grupo, em que o pessoal tem trabalhado no sentido de enviar essas vibrações, essas preces, para aqueles que estão necessitados, passando por algum problema de ordem de saúde, principalmente. Então, isso está demonstrado porque isso ocorre de uma forma como nós conhecemos, mas a própria ciência médica ela tem se dedicado a descobrir quais são esses efeitos, quais são os efeitos da prece e qual a importância da prece na saúde, na harmonia, no equilíbrio, na imunidade
do ser. Então, é muito importante essa prática ou da prece, a prática da meditação. Porque, olha, a prece, em geral, ela tem sido muito utilizada como uma prece mais petitória para resolver problemas individuais. E, na verdade, nós vamos ver um pouco mais na frente de que a gente tem que mudar esse aspecto. Porque quando nós mudamos esse aspecto, nós elevamos aquela frequência que nós falamos atrás. E é isso que precisa. Porque o ato da prece, na verdade, ele tem que ser precedido de um coração que esteja puro. Então, lembra, olha, vai, antes de oferecer teu sacrifício, vai e reconecta-se com o seu inimigo, restabeleça as pazes com o seu inimigo. Como é que você pode estar com com essa mágoa, com esse sentimento de vingança e poder oferecer a sua oferenda ao altar? Então, já os textos já nos orientam nesse sentido, né? Porque o que acontece? Atitudes dessa natureza terminam impedindo ou obstruindo o fluxo da presença divina, que é muito salutar para nós. Portanto, a gente tem que tentar se desfazer de rancor, de hostilidade, tentar estar isento de ressentimento. Então, são atitudes que vão nos ajudar. Eu vou aqui ler um texto que foi escrito aqui por Trigueirinho e que eu achei muito apropriado para fazer parte desse trabalho nosso, quando ele diz o seguinte: a oração autêntica é um estado de receptividade e aspiração ao contato com energias supra-humanas. Pela oração, o indivíduo invoca essas energias e afirma a disposição de unir-se a elas no interior do ser. É instrumento poderoso, mas pouco se conhece sua efetividade, o que se deve, em parte, aos seres humanos sempre terem praticado a oração em favor de si mesmo e a estarem polarizados no nível emocional. A oração que visa o bem pessoal é ação direcionada, tem objetivos humanos e por isso cria karma, enquanto a oração desinteressada é abertura incondicional, pura entrega e doação sincera à vontade da consciência suprema. Ela mobiliza as energias do indivíduo e eleva-as ao nível intuitivo ou além. Ora, nós sabemos que nós temos diversos corpos, mas vamos falar então em 5 corpos. Vamos falar no corpo físico, no corpo perispiritual, vamos falar no corpo emocional, no corpo mental e no corpo intuitivo. Qual é o objetivo da elevação? É nós chegarmos a um nível, passando pelo corpo emocional, com um controle, com inteligência emocional, ao nível mental, que alguns classificam como mental inferior e mental superior, e chegar ao nível intuitivo. Esse nível intuitivo é exatamente o nível que consolida essa sintonia levada pela prece ou pela meditação. E é aí que os irmãos nos orientam, exatamente que cada um de nós vá progredindo de estágio em estágio para alcançar esse nível intuitivo. Então, a finalidade da prece, como elemento transformador, ela se dá aí. Ela se dá no campo espiritual, porque é o campo espiritual aquele que nos permite a evolução. Se eu não consigo, através desse caminho, criar essa conexão com o mundo espiritual, através do corpo intuitivo, nós não conseguimos, então, avançar nos estágios primários. Daí, ter a prece como um grande instrumento transformador da vida do ser. Essa transformação ela vai ocorrer no campo espiritual, porque no campo
material, nós já sabemos que isso depende daquilo que nós produzimos. Tudo que acontece conosco é consequência daquilo que nós estamos produzindo. Daí ser necessário esse desenvolvimento do ponto de vista da espiritualidade. E o Evangelho, ele é muito claro nesse aspecto, quando ele nos incentiva a produzir comportamentos para que possamos galgar determinados estágios de crescimento espiritual. Então, a nossa evolução ela vai por esse caminho. Daí a grande importância da prece, o poder que ela tem como um elemento transformador de cada um de nós. Sabendo agora que nós devemos vibrar em uma frequência mais elevada, certamente que cada um vai poder agora entender, melhorar nesses aspectos da forma como eu vou utilizar minha meditação, a minha prece. Todos devem lembrar muito bem quando o Divino Mestre ele se refere aos fariseus que ficam orando pelas praças. E ele orienta, olha, procure um local privado, um local reservado, silencioso, onde você possa ministrar a sua prece. Por quê? Quando ele orienta nesse sentido, é porque neste local privado, reservado, silencioso, você vai fazer uma conexão em uma frequência mais elevada. Você vai se abstrair de toda e qualquer manifestação que existe em volta, você vai ativar o seu sistema límbico e, com isso, você vai elevar o seu patamar de alcance para uma frequência em que os espíritos mais elevados vão poder ter a percepção através da emissão desses sentimentos. Porque o que eles entendem é a linguagem do sentimento. E o sentimento ele está associado à frequência, está associado a ondas curtas e não a ondas longas, como nós estamos habituados. Espero, então, ter trazido uma contribuição para o entendimento da importância da prece, da meditação, como um instrumento de transformação de cada um de nós. Agradeço aqui a oportunidade a todos e desejando que a luz do Mestre Jesus se estenda sobre todos, iluminando os nossos caminhos hoje e sempre. Um forte abraço para todos.